Mais um caso da arte relacionada à pedofilia entra em evidência na mídia e nas redes sociais. Primeiramente o caso do Santander, trazendo aquela exposição onde havia crianças com determinados tipos de frases e outros casos de ofensas a determinadas religiões, principalmente a religião, mais propriamente, na verdade, a religião cristã. E isso aconteceu agora no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Mas isso não é desproposital. Isso tem relação íntima com uma determinada agenda política. Quando você observa a esquerda em sua história, você observa também que há a divisão entre revolução infraestrutural e superestrutural. Superestrutural sendo essa revolução cultural, e a revolução sexual faz parte da revolução sexual. Então você observa também, por exemplo, a obra de Adorno, onde ele, em sua dialética do esclarecimento, vai falar que uma das causas do fascismo é a negação dos impulsos e a negação dos impulsos mais propriamente sexuais, tirando essa ideia das formulações teóricas de Sigmund Freud. Também podemos observar que na obra de Wilhelm Reich tem uma obra chamada propriamente A Revolução Sexual, que citarei mais tarde, fazendo uma demonstração de como isso se relaciona com a pedofilia. E outro caso, você pode observar também que em 1977, grandes nomes da esquerda francesa, como Simone de Beauvoir, uma das grandes mulheres que falam sobre o feminismo, uma das grandes impulsionadoras do feminismo, juntamente com Jacques Derrida, do Michel Foucault, do Deleuze, enfim, vários nomes, peticionaram ao parlamento francês que houvesse a extinção da idade de consentimento, ou seja, a legalização da pedofilia. Agora veja, eles vão dizer normalmente que há uma ressignificação. Por quê? Quando você observa, por exemplo, a obra de Jacques Derrida, você vai observar que ele aponta que na história do conceito de estrutura houve um acontecimento. Acontecimento este que tem a forma exterior de uma ruptura. Ruptura essa com o antigo conceito de estrutura, que era uma estrutura centrada. Ou seja, para ele, a estrutura ela tem o seu centro deslocado dela mesma. Ou seja, é uma estrutura sem um fundamento. Então, as palavras e o discurso, ele é um significado flutuante. Ele não tem um significado por si mesmo. Então, o que é que acontece? O discurso, ele não tem um fundamento, ele não está ligado a um significado real, mas ele pode ser deslocado dependendo da vontade da pessoa que está falando, dando esse discurso, realizando-o. Então você observa que em todos esses casos, tanto na do Santander, quanto agora na do Museu de Arte Moderna de São Paulo, há esse discurso da esquerda, de que não, há uma ressignificação. E você observa, do boicote que houve à exposição do Santander, eu fiquei feliz, mas eu tive uma preocupação de não ser uma vitória de pirro, uma vitória pirrônica. Por quê? Tem dois lados. Foi muito boa e produtiva a nossa vitória, porque conseguimos demonstrar força, conseguimos demonstrar que estamos organizados para combatê-los. No entanto, teve outro efeito, que foi o efeito de movimentar a militância. Ou seja, com um discurso de respeito à liberdade de expressão, a esquerda se organizou para defender as exposições e as instalações ou performances, no caso da de São Paulo, que tenham um conteúdo pró-pedofilia. O caso é que agora a esquerda está sendo condicionada a defender explicitamente a pedofilia. Claro, eles vão se utilizar do discurso de significado flutuante, que não é aquilo mesmo que eles estão falando, mas tem uma ressignificação. Mas não é esse o caso. Isso somente é uma estrutura revolucionária, uma forma revolucionária de se utilizar a linguagem para fazer o que se quer, sem ter um fundamento na realidade. Ou seja, a gente pode dizer que está se ressignificando ou coisa que o valha, que para ele está válido. Então, tem dois pontos. De um lado, o caso da legalização da pedofilia e da revolução sexual, mais propriamente, ela andou
mais um degrau, porque agora eles defendem explicitamente a pedofilia. Veja, por exemplo, em 2006, na Grã-Bretanha, um grupo de três militantes pró-pedofilia, como o Ada Vandenberg, eles fundaram um partido chamado Partido da Caridade, da Liberdade e da Diversidade. Veja, para quê? Para a legalização da pedofilia. No entanto, eles não conseguiram assinaturas suficientes para propor algum candidato e em 2010 o partido foi extinto. Só que, quem assumiu a pauta? O Partido Comunista da Grã-Bretanha. O único nessa região que defende a extinção gradual da pedofilia, da idade de consentimento. Eles dizem idade de consentimento. Veja como é importante saber o uso de significantes flutuantes. Por exemplo, eles não usam a palavra pedofilia, mas relações intergeracionais, ou seja, entre gerações. Uma criança e um adulto não é pedofilia, é uma relação intergeracional. Veja como funciona o discurso desses grupos. Veja também que em 1979 tinha o grupo chamado Childhood Sexuality Circle, que ele tem influência propriamente das proposições psicanalíticas do Wilhelm Reich. E o próprio fundador desse grupo, ele se relacionou, ele foi um colaborador. Então você vê objetivamente a relação da esquerda com esses grupos. Eu vou fazer aqui uma breve citação do livro A Revolução Sexual. Essa citação ela é aqui do prefácio da 4ª edição de 1949. E aqui se diz: quando, em 1928, fundei em Viena a Sociedade Socialista para o Conselho de Pesquisa Sexual, os direitos genitais das crianças e dos jovens eram tabu. Era inadmissível que os pais tolerassem jogos genitais infantis, muito menos ainda que os considerassem como exteriorizações de um desenvolvimento natural e sadio. A simples ideia de que os jovens satisfizessem sua necessidade de amor num abraço natural era horrenda. A difamação atingia aquele que apenas ousasse mencionar esses direitos. Isso aqui é o que ele próprio diz. Ou seja, aqui ele já está dizendo que aqueles que se colocarem contra esse discurso, ou seja, o discurso pró-pedofilia, são intolerantes. Por quê? Você observa que ele já trata como se fosse um discurso de ódio, que essas pessoas colocavam como horrenda, uma coisa que na verdade ele considera natural. Ele considera natural essa relação de sexualização das crianças. E aqueles que se colocam contra isso, eles são intolerantes. Haja visto o fato de que o Partido da Caridade, da Liberdade e da Diversidade tem o nome daqueles mesmos grupos que defendem a diversidade e acusam os que são contra alguns tipos específicos, como a pedofilia, de serem intolerantes. Então é para isso que servem esses grupos. Eu pretendo aqui, com tudo isso, alertar que devemos estar sempre conscientes da guerra de narrativa existente entre a verdade, aqueles que buscam a verdade, e a esquerda que busca poder. Claro que outros grupos também buscam poder, mas poucos são aqueles que querem manipular toda a sua vida, inclusive a sexualidade das crianças.